Qual seria a renda compatível para se viver, né, aposentados viverem na Itália e na Europa? Essa foi a pergunta de uma inscrita aqui no canal. Eu pretendo, responder isso com mais dados, né. Então, antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Se quiser se tornar membro aqui do canal Lengoamare, é possível, através da ferramenta de membros, você tem um valor irrisório, lá consegue apoiar o canal e tem conteúdo exclusivo e também todos os vídeos aqui que vão para o ar, eles primeiro vão lá para o canal de membros. Então, vamos lá, o conceito de renda compatível, vamos tentar explicar um pouco sobre isso? Olha só, não existe assim um valor único, né, para a Europa inteira que um aposentado consiga se manter, porque os países, apesar de terem a mesma moeda, têm custos de vida diferentes. Então a gente precisa observar, né, essas coisas. A renda necessária depende do custo de vida local, né, e da exigência do visto também. Vamos analisar tudo isso. Bom, renda e sobrevivência. Apenas para pagar contas básicas, né, aluguel simples, alimentação, saúde, a gente precisa prever isso daqui e também existe o que a gente poderia chamar de uma renda confortável, a renda do conforto, que inclui o quê? Inclui lazer, viagens curtas e também uma reserva de emergência, porque afinal, se você é aposentado, não vai só querer ir para lá para pagar conta, né? Você vai querer ir lá para conseguir também curtir esses momentos que agora você tem tempo para curtir. Então precisa separar a renda da sobrevivência e a renda do conforto. Aqui, né, eu vou mostrar para vocês um pouco dos valores para uma vida confortável e, claro, sem luxos excessivos, né, considerando aluguel, alimentação e saúde. Eu separei alguns países, depois eu foco um pouco mais na questão da Itália, né, que é do nosso canal aqui. Vamos lá para Portugal, que é o interesse de muitos brasileiros, né? Portugal, a gente vai ter o quê? Um custo em euro, basicamente, a gente está falando aqui, bom, valores para uma vida confortável, né? Sem luxo excessivo, considerando aluguel, alimentação e saúde. Portugal a gente consegue mais ou menos com 1.200, seria o equivalente a 7.440 reais no Brasil, então lá 1.200 euros, e o estilo de vida mais simples e seguro. Portugal é reconhecido por ter né, um preço um pouco mais barato da Europa. Isso daqui eu estou falando Portugal interior, então mais ou menos uns 1.200 euros, você consegue ter uma vida simples e segura, sem grandes luxos, como eu falei para vocês. Aí vamos lá, para Portugal, questão realidade Lisboa, Porto, né, que são cidades maiores, então uns 1.800 euros, que dá a equivalência de 11 mil reais e 160, mais ou menos, 11.160. Então, claro, se você tem uma aposentadoria que bate com isso, talvez seja possível, né? Aí a gente está contemplando o quê? Aluguéis maiores, né? Lisboa, Porto são aluguéis maiores e basicamente assim aluguéis altos em regiões centrais. Vamos lá para a Espanha, cidades médias. A Espanha vai custar mais ou menos uns 1.700 euros, equivalente a 10.540 reais, tá? 1.700 euros. Vai ter uma excelente infraestrutura também ali nas cidades médias, tá? Aí depois a gente pode pegar a Itália, no sul da Itália, com 1.300 euros, você consegue ali ter uma vida ok, tá? Uma vida no sul da Itália vai ter uma vida mais rústica, uma vida mais barata, uma vida mais do campo, digamos assim, com belezas naturais, e 1.300 euros é o equivalente a 8.060 reais, né, de aposentadoria por mês para essa vida aí para você ter. Depois a gente tem também França, cidades médias, vai te custar basicamente por mês 2.200 euros, isso significa pouco mais de 13 mil reais, né, por mês, vai ter alta qualidade de serviços em cidades médias da França. Se focando um pouco mais no norte da Itália, que muitos aqui do canal têm origem, né, lá do norte da Itália, vamos pegar a Lombardia, por exemplo. Lombardia, uma cidade como Milão,
vai custar mais ou menos 2.500 euros para mais, né, 2.500 euros por mês, equivalente ao que? Um custo de 15, mais de 15 mil reais por mês, né, para sua aposentadoria. É uma cidade que a gente sabe que é cosmopolita, luxuosa e cara, então tem um custo de vida mais alto. Isso aqui tudo depende de quanto você vai gastar também, são preços médios. Lombardia, vamos lá pegar mais ou menos Bérgamo e Pávia, né? Bom, 1.600 euros por mês você consegue, né? Tem uma alternativa estratégica, né? Perto de Milão, que são cidades mais baratas, essa aqui, Bérgamo e Pávia. Então, os 1.600 euros por mês é a equivalência de 9.920 reais. Trentino é um lugar, a região da Itália muito focada por, assim, várias pessoas. Então, a gente tem a própria cidade de Trento, tem Bolzano, né? Isso aqui vai te custar basicamente uma média de 2.000 euros por mês, equivalente a 12 mil reais por mês, 2.400 por aí, tá? Então você vai ter lugares ali com montanha, riqueza, né, de serviços impecáveis. Aí vamos lá para o Vêneto. Vêneto tem Verona, tem Pádua, mais ou menos você vai ter que ter uns 1.700 a 2.000 euros por mês ali, equivalente a basicamente 10 mil reais, 10.540. Então ali você vai ter acesso a arte, história, né, excelente infraestrutura. Depois a gente também pode ter cidades como Vicenza e Treviso. Basicamente tudo depende, claro, né? Aqui a gente está falando para uma pessoa. Então, 1.500 euros, uma pessoa já consegue se virar também, dá a base de 9.300 reais por mês, tá? Que são cidades ricas e mais tranquilas também. Se a gente for pegar lá a região do Friuli, Trieste, por exemplo, uma pessoa sozinha consegue, com 1.600 reais, se virar, né? Já é uma região mais de litoral, tem ventos fortes, tem cultura mista, e aí isso daqui dá a base mais ou menos de 9.920 reais por mês. No Friuli também a gente tem Udine. Udine você consegue se virar sozinho com uns 1.400 euros, né? Tem reconhecido pelo melhor custo-benefício do extremo norte, então isso vai dar basicamente 8.680 reais por mês. Depois a gente tem o Piemonte. Piemonte tem o quê? Tem Turim, a cidade de Turim, também para uma pessoa 1.600 euros dá para se virar, tá? Então é um lugar mais de elegância, também é industrial e mais barato do que Milão. Isso aqui vai te custar 9 mil reais, 9.920, né, reais, quase 10 mil reais por mês para viver em Milão. Bom, aí eu vou trazer algumas particularidades, né? Nós temos alguns desafios quando falamos também sobre Portugal. Muitos brasileiros acreditam que basta ganhar um salário mínimo português para conseguir o visto lá em Portugal. Na teoria, né, o governo ele pede cerca de 820 euros por mês, que dá em média de 5.084 reais por mês. Só que na prática é um pouco diferente, tá? Os consultores recomendam comprovar pelo menos o dobro, ou seja, que você ganha 10 mil reais por mês, que daí dá uma equivalência maior lá em euros, para garantir a aprovação, devido à crise imobiliária, né, que encareceu o custo de vida. Então sempre vai ter que dobrar. Isso aqui em relação a Portugal, né? Preciso também ficar ciente da mordida do imposto, da bitributação. Então esse aqui é um ponto que mais assusta aposentados, né? Você tem que ficar alerta quanto isso. O governo brasileiro retém 25% do imposto de renda na fonte para quem mora no exterior. Então se a pessoa ganha 10 mil reais, ela recebe na mão apenas 7.500 reais, tá? Com 7.500, aproximadamente, isso vai dar 1.200 euros, a pessoa vive no limite em Portugal hoje em dia. Então é um risco alto, para falar a verdade. Depois, nós temos também o poder de compra, por exemplo, 8 mil reais versus 8 mil lá e 8 mil aqui, né? 8 mil reais lá e 8 mil reais aqui. Bom, com 8 mil reais no Brasil, a gente sabe que, né, não é uma vida assim de rico, mas ok, dá para dar o giro ali, dá para viver, né, beleza.
mas se tem um gasto bem alto com o quê? Com um plano de saúde no Brasil, para pessoas mais velhas, né, com pessoas idosas. Então tem um gasto alto, porque precisa fazer plano de saúde, segurança privada e tal, né, o plano é caro e tudo isso. Tem carro, custo com transporte também no Brasil acaba sendo mais caro, né. Agora, esses mesmos R$ 8.000 que vai dar uma base, sei lá, perto de 1.300 € na Europa, você vai ter saúde pública funcional, tá? Pode andar na rua sem medo nenhum, né, até a meia-noite, não tem problema nenhum, né? A pessoa não precisa, se a pessoa não quiser, a pessoa não precisa de carro, claro que é conforto, né? Mas se a pessoa não quiser, não precisa de carro, porque o transporte público é excelente, então o gasto vai ser menor também, né? Vai ser menor lá. Bom, outra coisa, após os 60 anos, um plano de saúde privado no Brasil pode custar de 2 a 3 mil reais, né, bem caro no Brasil. Na Europa, vamos tomar exemplo novamente Portugal, um seguro-saúde privado de excelente qualidade para idosos custa cerca de 100 € a 150 €. Isso é equivalente a mais ou menos R$ 620, R$ 930, portanto é barato, né, na Europa. Só essa diferença já paga boa parte aí do custo de vida, se você achar necessário ter, um plano, né, na Europa. Isso aí depende, você vai usando o serviço público, ver se é necessário ou não. Lá para o norte da Itália, então, a regra dos 25% a gente precisa ficar atento também. No norte da Itália, o aluguel consome cerca de 40% a 50% desses valores, tá? E a despesa é um pouco mais pesada. Então, a gente vai ter saúde pública, comparar um pouco a saúde pública com a saúde privada. Ao contrário do Brasil, no norte da Itália, o serviço público, o SSN, é tão bom que muitos aposentados desistem de pagar plano de saúde privado, né? Isso aqui é uma coisa boa, economizando assim cerca dos R$ 2.000 reais mensais que você teria gastos aqui. Então a saúde na Itália é uma das melhores da Europa. Aí já não precisa gastar com isso e sobra mais dinheiro também. Eu preciso fazer um alerta a respeito do visto, né, visto de residência, para morar em qualquer uma dessas regiões, sem ter cidadania europeia, o governo italiano exige o visto de residência eletiva, tá? Aí nós vamos ter o quê? A questão do valor mínimo. A Itália pede uma renda passiva anual de cerca de 31.000 € a 32.000 €, tá? Um valor mínimo. Essa daqui seria uma renda anual mínima de 31.000 € a 32.000 €. Depois a gente pode ver que isso daqui vai dar uma conversão, mais aproximadamente a R$ 195.000 ou, 16.250 por mês, tá, que eles exigem para você ficar lá se você não tem cidadania italiana. Bom, também é preciso ter, né, em mente que embora Udine, por exemplo, lá no Friuli, a cidade de Udine, custe 1.400 € mês para viver, né, para o governo, te dar o visto, você precisa provar que ganha quase o dobro. Basicamente, isso aqui é uma regra que mais ou menos vai ser para todo mundo, né. Isso é para garantir que você nunca vai precisar do sistema de assistência social deles. Então, geralmente é bom que você, consiga ter um pouco mais, né, que vá lá e demonstre que ganha a mais do que o mínimo, tá, sempre é bom que você demonstre que ganha mais do que o mínimo. Depois também tem o Trentino Alto Adige, que é a região mais ao extremo norte lá, da Itália, que muitas pessoas se apaixonam por aquela região, e essa daqui seria, digamos, uma das regiões tops da Itália, é onde a Itália encontra a Áustria, conhecida como a Suíça italiana. Então é a região mais rica, organizada, é perfeita para quem gosta de montanha, esquiar, ar puro, ou seja, a paisagem em geral é perfeita para isso. É imbatível em relação à infraestrutura. Trento é eleita quase anualmente como a cidade com melhores serviços para idosos. Isso vai incluir o quê? Transporte acessível, cuidado domiciliário, hospitais. Aí depois a gente precisa também ter atenção ao custo.
é um local caro, né? O aluguel em Trento ou Bolzano dificilmente baixa de 900 a 1.000 euros por mês. O aluguel, só o aluguel, tá? Então isso aí vai dar 5.000, mais de 5.000 reais por mês, 5.580 por aí. Além disso, Bolzano tem uma peculiaridade, se você preferir Bolzano, ali fala-se bastante alemão, não italiano, então precisa mediar tudo isso daí, tá bom? Vamos lá destacar um pouco sobre o Friuli, Friuli Veneza Giulia. Aqui a gente tem uma pérola escondida, digamos assim, né? Porque é um lugar que dá para ter bastante qualidade de vida e ao mesmo tempo economizar. Trieste. Trieste é uma cidade cosmopolita, segura, à beira do mar e com um sistema de saúde de excelência. É mais barata que Milão e Viena, sem sombra de dúvidas, que são locais bem pertos de Trieste. E depois a gente tem Udine, é uma excelente sugestão aí para vocês, é uma cidade menor, extremamente limpa e segura, onde com mais ou menos 1.400 euros, que dá o equivalente a 8.000, mais de 8.000 reais, vive-se com muito conforto. O aluguel ali, ele pode cair para 600 euros, né, se bem escolhido, né, 600 euros se bem escolhido. Certo, então a gente tem também a questão que Friuli é porta para a Europa, para vários outros lugares da Europa, né? Em menos de 1 hora ou 1 hora, você vai estar de carro lá na Eslovênia, na Croácia. Então é perfeito para o aposentado que decide fazer as suas viagens, enfim. Depois, para o Vêneto, nós temos as cidades médias do Vêneto, diferente da Lombardia, onde tudo gravita em torno de Milão, o Vêneto é descentralizado. Isso é bom, né? A gente vai ter cidades como Pádua, Verona, Vicenza e Treviso, são cidades ricas, mas elas mantêm uma escala humana, assim, digamos, não são cidades ricas que perderam o cuidado com as pessoas, então uma aposentadoria consegue fazer quase tudo, né? Um aposentado consegue fazer quase tudo a pé ou de bicicleta, economizando com transporte e ganhando bastante em saúde também. Morar em Pádua custa cerca de 30% menos que morar em Milão, oferecendo a mesma ou melhor segurança, porque é uma cidade que é um pouco menor também, né? A gente pode ver também a questão da logística. Esse aqui é outro argumento fortíssimo, né? Para quem viaja, para quem é aposentado, colocar na balança. Então, do Vêneto, você vai estar de 30 a 40 minutos de trem de quase tudo, né? Das montanhas, as Dolomitas, do maior lago da Itália, que é o Lago di Garda, e do mar, que é Veneza, né? Lido. Então, para você pode morar ali numa cidade barata também, como Rovigo é uma cidade barata, e estar em cidades turísticas, né? Visitar cidades turísticas de classe mundial em minutos. Então você consegue fazer isso, mora numa cidade barata e vai para outros lugares, né? O seu custo de vida diminui e você tem também disponibilidade de gastar mais em visitações. Bom, a saúde também é referencial mundial. O Vêneto disputa ano a ano o título de melhor sistema de saúde da Itália. Vamos lá para Pádua. Pádua possui um dos hospitais universitários mais avançados da Europa, né? Para um aposentado saber que ele vai ter acesso a especialistas de ponta pelo sistema público, né? E aí esse aqui é um fator que reduz bastante a ansiedade financeira. Então, você não vai precisar pagar o sistema de saúde privado e mesmo assim sabe que vai ser bem atendido porque o sistema público é muito bom, não precisa se preocupar com isso. Bem, aí depois a gente vai ter o quê? Também a questão de identidade e cidadania, que é muito importante dizer que muitos brasileiros que estão assistindo aqui, né, eles têm descendência de vênetos, né, têm origem vêneta, têm origem de outros italianos, então a gente vai conseguir ver que tem alguma vantagem ainda maior, né, se você tem cidadania reconhecida, não precisa comprovar a renda, tá? Não precisa comprovar a renda para obter o visto e pode morar no Vêneto ganhando o mínimo para sobreviver. O mínimo para sobreviver ali no Vêneto, então vai variar em reais, mais ou menos de 7 a 8 mil reais. E usufruir de tudo.
A cultura, né, a cultura vêneta, a cultura de outros lugares também, se você tem cidadania, você consegue usufruir disso de um modo, assim, muito barato e muitas vezes até de graça. Por exemplo, a frequentar museus, museus que têm grandes coisas ali dentro, são bem baratos, né, no tempo que eu estava lá eu pagava 3, 4 euros, assim, é um absurdo de bom, assim, porque você passa o dia inteiro no museu vendo muita coisa, vendo isso, aquilo, e fica fascinado por um preço irrisório, né, irrisório. Bom, seria isso, né, eu acho que, eu tentei responder com a maior precisão possível dos valores que eu encontrei, esses os valores vocês sabem que são coisas que vão mudando, vão alterando, e se você, quiser, né, saber um pouco mais disso, seria importante também entrar em contato, pode entrar em contato com a própria Alma Cidadania, porque além do reconhecimento da cidadania italiana, eles conseguem oferecer um pouco desse suporte, né, dessas informações de como que é, os valores atualizados, a questão da inflação, apesar da inflação não ser tanta na Europa, alguma coisa acaba mudando, mas acredito que não vá mudar tanto assim. E também para a cidadania, né, para reconhecimento da cidadania italiana, você pode falar com a Alma Cidadania, diz que entrou em contato com eles por causa do Lenguamar e você vai ter um desconto também no seu processo. E antes de eu ler o chat, eu também faço o aviso da Nexogeno para você descobrir um pouco mais a respeito do seu DNA. É legal também que você tenha essa ciência. Então, se você já fez aquele teste, né, o teste de DNA para saber sobre as suas origens, você vai conseguir alguns produtos muito excelentes lá no site da Nexogeno, melhor do que outros por aí que tem, que já são grandes e às vezes cobram muito caro para oferecer pouca coisa, né? Poucos resultados. Então, faz uma visita lá para o site da Nexogeno usando o meu cupom para ganhar desconto, o Lenguamare 15. Relembrando, a partir do ano que vem, mais ou menos aí por fevereiro, vamos ter uma turma de ensino simultâneo de vêneto e italiano. Mas eu já sei italiano, mas tudo bem. Agora você pode aprender vêneto, principalmente você que tem origem vêneta, né? Então você pode aprender vêneto sem esquecer o italiano, você ainda vai comparar o vêneto com o italiano sem esquecer. Então entra aí no nosso grupo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, depois eu deixo fixado também, mas você pode abrir a descrição do vídeo e clicar, entra no nosso grupo e depois eu passo as informações no privado para cada um de vocês, dias, horários, valores, né, para estudar, é um curso intensivo, não vai ser um curso de 700 anos, né? Não vai dar nem um ano o curso, mas a gente precisa, claro, num período ali, vão ter mais horas, mas precisa de um período um pouco maior, mas não vai ser nem um ano, tá? É um curso intensivo e entra aí para a gente conversar melhor. Vamos lá. Vamos ver. Bom, cheguei agora. São os valores para viver por mês? É exato, isso aqui seriam os valores mensais, né? Eu moro na Catalunha, Espanha, e com 1.500 também se vive bem por aqui, se for sozinho. É exato, exato, isso aí. Aí tudo varia, né? Com 1.500, basicamente você quase vai conseguir viver bem em todos os lugares, talvez em grandes cidades, dependendo do luxo daquilo que você quiser, vai ter que desembolsar um pouco maior, se quiser viver mais em regiões ricas, isso, aquilo, mas eu acho que com 1.500 seria uma média boa, né? Lá quanto precisaria em euros para poder viver uma família? Olha, uma família, né, tá a faculdade, uma cidade italiana que tenha tudo para viver como classe média alta, todo cidadania italiana. Olha, cidadania italiana tem isso, que não precisa, né, não precisa comprovar absolutamente nada, não precisa de claro que você vai ter que fazer a sua residência ali, mas não precisa comprovar para ganhar visto, porque você já tem a cidadania. Então isso já é um estresse bem menor. E o que que acontece? Falando com as pessoas de lá, talvez isso mude, né, conforme, o que você e a sua família precisa, mas basicamente para viver, talvez uns 3 para viver uma família, uns 3.000 euros, depende do lugar que você vai, novamente, vamos fazer uma média, depende. Acho que uns 3.000 euros, 3.500 euros, depois você tem que converter, né, mas uns 3.000 euros, 3.500 euros. Eu já ouvi de pessoas de lá que eu perguntei, pessoas europeias, né, "Ah, quanto é que seria?" Falaram que: "Ok,
se vive ok, assim, uns 3.000, 3.500 euros. E também a questão da universidade, você consegue muitas vezes comprovando porque a universidade lá é conforme a sua renda, conforme a renda familiar. Se a renda familiar ela for uma renda que comprova que é uma renda mais baixa, o custo da universidade pode ser calibrado conforme a renda da família. Tem esse tipo de coisa, pelo menos na Itália, acredito que tenha nos outros países também. Algumas pessoas que não ganham muito, que ganham o mínimo, por exemplo, nem pagam a faculdade, né? Conseguem ter o estudo gratuito. O custo de vida na Itália é parecido com o da Espanha. Suponho que, no seu caso, se quiser ter uma vida de classe média alta, talvez uns 4.000 euros por mês seja um bom valor. Pois é, né, sempre a gente vai ter que jogar, pode jogar um pouco para mais também, né, para se garantir. Eu acho que seria melhor se garantir do que simplesmente chegar com uma renda muito baixa. Mas se quiser, vida média normal, que também não passa aperto nenhum, uns 2.500 tá bom. É basicamente isso. Então a gente está fazendo sempre médias aqui, tudo depende do que você deseja, tá? Tudo depende do que você deseja. Eu acho que uns 2.500 até 3.500 já vai conseguir, ter uma vida boa, né. Então acredito que seria isso, e eu respondi os comentários aqui dos nossos membros. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui depois nos comentários também. Quem sabe eu gravo outro vídeo para responder a alguma particularidade maior aí, ok? Obrigado, tchau, tchau, Strucon.